Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Este querer que é o querer do Senhor. Investir o nosso tempo na casa e na obra de Deus. Creio que você tem o seu trabalho, nós também temos o trabalho material, mas o espiritual não podemos deixar de lado, porque Jesus disse que lutemos pelo tesouro que permanece. E qual é o tesouro que permanece? É a vida eterna. Esse é o único tesouro que o homem pode investir e não vai ter caloteiro, não vai ter alguém para passar perna, não tem como, porque Jesus já fez o saldo, já pagou na cruz. A morte dele de cruz pagou o meu e o seu pecado. Por isso nós estamos livres para poder adorar e exaltar o nome dele nesta noite. Aleluia. Quero ler um texto aqui da Santa Palavra do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, uma história bem conhecida, né? Tem até louvores a respeito, e essa palavra, ela transforma vidas. Eu, outra hora, era assim, mas a minha vida foi transformada e por isso estamos na presença do Senhor. Na palavra de Lucas, capítulo 19, fala sobre a vida de Zaqueu. Essa palavra, ela traz para os nossos dias uma reflexão, ela traz para os nossos dias uma forma de viver, uma forma de atitude, uma forma de autodomínio sobre as suas próprias atitudes, sobre você mesmo. Neste lugar, é nessa palavra santa que vou ler agora o texto, para você ouvir. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura ou era baixo. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para a árvore, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Às vezes você não tem subido em uma figueira. Às vezes você tem subido em dificuldades, em barreiras. Nós vamos aqui ver desse texto que Zaqueu era um homem, ele era rico, chefe dos publicanos, bem colocado era a sua vida, bem financeira, era uma pessoa que não necessitava de nada, aparentemente, aos olhos das pessoas que ouviu. Todos até taxavam ele de ladrão, porque ele estava sempre bem, né? Cobrava o imposto daquele povo e o povo taxava ele de ladrão. Mas ele, com toda aquela riqueza, sentia um vazio na sua alma, no seu espírito. E é isso que acontece. Não é diferente. Nos dias de hoje também acontece a mesma coisa. O homem, para preencher esse vazio, ele se coloca em várias situações. Ele vai para uma festa, ele vai para uma bebedeira, vai beber, ele vai fumar, ele vai usar outras coisas, ele vai procurar ajuda, socorro naquilo que preencha o vazio, mas ele não sabe que o vazio só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Quando o homem conhece essa palavra, quando ele adere a essa palavra, quando ele passa a conhecer e saber que é o Espírito Santo que vai preencher esse vazio que é na alma, esse vazio que há na sua vida, que o impulsa a fazer coisas erradas, fazer aquilo que não é digno, fazer aquilo que não é aprovado, até porque ele vai fazer algo que vai prejudicar a si próprio, prejudicar a sua saúde, prejudicar a sua pessoa, prejudicar a sua amizade. Então ele sente falta exatamente porque ele anda num vazio. Mas esse vazio, eu posso dizer para você nessa noite, você pode preencher com a presença de Jesus na sua vida. Com a presença de Jesus no seu lar,
com a presença de Jesus na sua casa, com a presença de Jesus dentro do ambiente do seu trabalho, com a presença de Jesus na onde você for, na tua área de lazer, porque a presença de Jesus vai estar sempre preenchendo o vazio e não vai ter espaço para o mal atingir a tua vida espiritual. O mal pode até atingir a tua vida material, a sua carne, pode ficar doente, pode ficar enfermo, mas você tem uma certeza que não está vazio, você está cheio da presença de Jesus Cristo na sua vida. Eu quero te dizer, meu irmão, que Zaqueu também sentia essa necessidade. E essa necessidade fez com que Zaqueu procurasse conhecer a pessoa bendita de Jesus, porque ele só ouvia falar. É igual hoje, você ouve falar, e a palavra diz que aquele que ouve tem fé. Zaqueu ouviu, e quando ouviu falar de Jesus, começou a nascer a fé no seu coração. Eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso conhecer esse homem, porque esse homem tem uma fama de ter mudado muitas vidas. Eu quero ver se ele também pode mudar o vazio que há no meu coração. Esse foi o propósito de Zaqueu, ir à procura de Jesus. E nós, nesse lugar, onde anunciamos a palavra, nós vemos que as pessoas também estão sempre procurando. Às vezes a procura está sendo na pessoa errada. Estão procurando em político, procurando naqueles que prometem, falam que vão fazer alguma coisa, mas não vão fazer nada por você, porque eles não podem fazer nem por eles próprios, porque eles vão prometer aquilo que não tem condições de fazer. Ele promete algo para você, mas não cumpre. Torna-se uma pessoa que você há desconfiança. Mas a Bíblia também já nos alerta. Maldito é o homem que confia no outro. Então você já está colocando uma maldição na sua vida ao confiar nas promessas de um homem político falso que vai te enganar, vai dizer que vai fazer e não vai fazer nada para a tua vida. Mas Jesus é diferente. Quando ele promete que te ama, ele te ama. Quando ele promete que te cura, ele te cura. Quando ele promete que te liberta, ele te liberta. Porque foi o que ele fez com Zaqueu. Zaqueu enfrentou as barreiras para poder conhecer Jesus. Na nossa vida, às vezes o nosso melhor amigo fala, mas você vai na igreja, aquela pessoa já é a primeira pessoa que é contra você conhecer Jesus. E diz que é seu amigo, e diz que é o seu companheiro, diz que é o seu amigo do peito, e quando você fala que vai conhecer Jesus, ele é contra você. Imagina, se você fosse para conhecer o que era errado, ele era a favor. Mas como é para conhecer Jesus, ele não pode aceitar, porque Jesus vai exatamente preencher o lugar dele. Jesus é o melhor amigo, aleluia. Jesus é o melhor amigo que você precisa, porque Jesus não vai fugir na raia na hora da dificuldade. Jesus não vai te abandonar na hora da peleja. Jesus não vai deixar você sozinho para enfrentar o mar, para enfrentar a tempestade, porque ele vai estar do teu lado e te encorajando, dizendo para você, tenha bom ânimo, tenha força, porque eu estou contigo. Jesus é assim na nossa vida. É por isso que você vê nós com essa coragem de ir neste lugar anunciar a palavra. Não tem ninguém, mas tem alguém ouvindo uma palavra que ela é santa, que ela renova, que ela transforma e que ela muda a vida do ser humano. Aleluia. Zaqueu, ouvindo essa palavra, ela mudou a vida dele. Porque a palavra dizendo que a fé é pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando ele ouviu falar da palavra de Deus anunciada por Jesus, ele disse, eu quero conhecer Jesus. E nessa noite, eu quero convidar você também a conhecer Jesus. Como Zaqueu fez, talvez não será a sua história, não é a minha história, não é a minha dificuldade, não é a sua dificuldade, mas tem um propósito naquilo que você procura fazer. Zaqueu procurou conhecer Jesus, como nós lemos no texto, e ele procurava ver quem era Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que ele não podia, porque ele era baixinho, era de pequena estatura, e na frente dele havia uma grande multidão. Porque aonde Jesus estava, tinha sempre uma multidão de pessoas necessitadas. Outros eram só para olhar, outros eram só para duvidar, outros eram só para julgar, outros eram só para condenar, mas muitos estavam lá para ser curados e para preencher o vazio da alma. E nessa noite, Jesus está nesse lugar, talvez não para curar a tua carne,
não é para curar o teu espírito, para entrar no vazio da tua alma e a partir do dia que você abrir o seu coração, ele vai estar à porta e bate. Jesus não arromba, não derruba a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei na tua casa. Serei com você e você será comigo. Então Jesus não é um invasor. Jesus não é um sem-teto. Jesus é educado para entrar na minha e na sua vida. A proposta da palavra de Deus é que eu abra o meu coração, é que você abra o seu coração, é que você abra os seus olhos e você veja a diferença daquele que tem Jesus na vida dele. Pode estar com dificuldade, pode estar com oportunidade fechada, mas ele tem a esperança que Jesus pode abrir uma porta onde não há porta, abrir oportunidade onde não há oportunidade, porque aquele que deposita a sua confiança em Jesus, a sua vida tem sempre um escape, tem sempre um porto seguro, porque Jesus é o nosso porto seguro. A Bíblia nos fala que Zaqueu está ali enfrentando a multidão, mas como ele não consegue transpor a multidão, ele parou? Não, ele não desistiu. A propósito da palavra é você ver as barreiras, dificuldades, aqueles que são contra você conhecer Jesus e não desistir. Jesus ama aquele que persiste, aquele que tem coragem, aquele que batalha pela sua essência, aquele que não deixa qualquer coisa, qualquer barreira o parar. Não, eu posso até parar, mas eu vou tomar fôlego, vou me levantar e vou continuar a marchar, porque só marchando para frente é que você vai alcançar vitórias e vitórias e vitórias para a tua vida. Porque precisa de um propósito, precisa de você ter um objetivo. E o objetivo meu e seu objetivo é Cristo, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E Zaqueu passa a primeira barreira, que é exatamente a multidão. E ele vai desviando e alcança uma árvore. Na Bíblia diz que é uma figueira brava. Eu não sei, mas ela podia ter espinhos ou causar alergia na pele com as suas folhas. Mas a Bíblia nos fala que ela era brava porque havia dificuldade para ele escalar aquela árvore. Às vezes você não precisa subir numa árvore, você precisa apenas enxergar a palavra de Deus. Talvez para você não seja nem tão dificultoso como foi para Zaqueu. Para você seja até mais fácil, porque você pode ouvir no conforto da tua sala, sentado, olhando uma televisão ou qualquer um celular, tem alguém falando que Jesus morreu para resgatar a tua alma. Tem alguém falando que Jesus te ama. Tem alguém falando que Jesus vai te trazer uma promessa. E a promessa de Jesus não é igual a dos homens, ela não falha. Ela permanece, porque aquele homem que abre o coração, abre a sua mente, a palavra de Deus permanece na vida dele. E Zaqueu toma a atitude de subir em uma figueira. A Bíblia relata que era uma figueira brava. Mas ele não importa com a braveza ou com a dificuldade da figueira, ou com a dificuldade para subir. Mas ele usa das suas forças, ele usa do seu ânimo e sobe na figueira. Ao subir na figueira, Jesus não chega no momento. Esse é o momento que às vezes você fala: eu vou tanto tempo, ouvi tanto tempo falar e não acontece nada. Foi igual Zaqueu, está em cima da figueira sem acontecer nada. Mas o momento da vitória chega para todo aquele que espera. Zaqueu subiu lá, agora é só esperar, porque Jesus vai passar embaixo da figueira e vai trazer o milagre para a vida daquele que estiver esperando. Zaqueu estava esperando, então ele ficou esperando, e Jesus passou embaixo da figueira. Aleluia! Você não precisa esperar tanto, você não precisa esperar nada, você apenas precisa tomar atitude, você precisa